Júlio César enfrentava dias de muito calor nas terras do Egito. Dias quentes demais, até mesmo para um romano acostumado com o calor da capital da República Romana. E os costumes daquele povo exótico traziam certa estranheza aos olhos de Júlio César. Após a longa e exaustiva perseguição a Pompeu, Júlio César e seus soldados precisavam de um descanso merecido. E foi com essa intenção que César decidiu passar alguns dias no Egito, ficando hospedado no Palácio Real na cidade de Alexandria. À distância, o Senado elegeu César para o cargo de ditador, sendo este o cargo de maior poder da República Romana. Júlio César havia finalmente chegado ao topo de sua carreira política e militar. No entanto, a paz nunca durava muito tempo na vida de Júlio César. No ano 48 a.C., o Egito passava por uma guerra civil, onde a famosa rainha Cleópatra disputava o trono real com Ptolomeu, que era seu irmão mais novo. Júlio César não tinha apreço pelo irmão de Cleópatra, já que Ptolomeu foi um dos responsáveis pela morte de Pompeu. Sabendo disso, Cleópatra passou a formular um plano para se encontrar com César. Usando de artifícios criativos, Cleópatra conseguiu entrar escondida nos aposentos de César. Essa aparição inusitada capturou a atenção do romano, e Cleópatra explicou para ele a situação política do Egito. Dizem que nesta mesma noite, Júlio César e Cleópatra se tornaram amantes. César apoiou a ascensão de Cleópatra ao trono, garantindo o apoio militar de suas legiões e combatendo as tropas de Ptolomeu. Uma sequência de batalhas foram travadas neste evento, que ficou conhecido como o Cerco de Alexandria. Por fim, Ptolomeu foi completamente derrotado na fatídica Batalha do Nilo, que ocorreu no ano 47 a.C. O conflito principal desta batalha foi travado nas águas do rio Nilo, onde as galés de guerra de Júlio César enfrentaram as embarcações de Ptolomeu. Durante a luta, o barco em que Júlio César estava acabou virando, obrigando o grande general romano a nadar até a margem do rio para salvar sua vida. O barco de Ptolomeu também afundou durante a luta, mas este não teve tanta sorte e acabou desaparecendo nas águas do Nilo. Após essa batalha, Cleópatra assumiu o comando do Egito, e seu romance com Júlio César já era motivo de fofocas e descontentamento em Roma. O general Marco Antônio, que se encontrava no comando da cidade de Roma, estava encontrando dificuldades de manter a ordem pública. E mesmo recebendo duras críticas, Júlio César não se contentaria em viver um romance secreto e decidiu trazer Cleópatra para conhecer a cidade de Roma, algo que foi visto como um grande insulto para muitos nobres romanos. Júlio César ainda viajaria até o Oriente Médio, onde obteve uma vitória esmagadora contra o exército do rei Farnaces II. A vitória contra o rei Farnaces foi tão rápida e fácil que inspirou César a dizer uma de suas mais famosas frases: "Vim, vi e venci". O tempo passou e a relação amorosa entre César e Cleópatra só traziam novas ondas de desconfiança para os magistrados romanos, já que alguns boatos falavam sobre Cleópatra ter dado à luz a um filho de Júlio César. O suposto filho do casal recebeu o nome de Cesário. No entanto, Júlio César nunca reconheceu oficialmente a criança, apesar de Cleópatra garantir que César era o pai. Muitos senadores passaram a temer que Júlio César estivesse tentando se elevar ao posto de imperador. E gerando um filho com a poderosa rainha do Egito, ele estaria dando início a uma linhagem de herdeiros com direito para comandar tanto os territórios romanos quanto os territórios egípcios. E além disso, sempre haviam aqueles senadores e nobres romanos que não gostavam de Júlio César e estavam sempre procurando razões para criticar suas ações. Alguns desses senadores eram antigos apoiadores de Pompeu, que mesmo escolhendo o lado do inimigo foram perdoados por César. E para piorar as coisas, houve uma ocasião durante o festival conhecido como Lupercalia, onde Marco Antônio tentou colocar sobre a cabeça de César um diadema com folhas de carvalho, típicas dos reis gregos. O gesto deveria ter sido um tipo de brincadeira, mas foi muito mal visto por aqueles presentes na festa.
mesmo César tendo retirado o adereço rapidamente. Júlio César parecia não se importar muito com a opinião de seus opositores e passou a delegar cargos políticos para amigos e membros de sua família, e passou a criar leis que eram aprovadas sem o consentimento do Senado. Com isso, César aumentava ainda mais seu poder e sua esfera de influência sobre a cidade. Mesmo com todas as conquistas, César ainda desejava iniciar uma nova campanha militar contra o poderoso Império Parta, que se mantinha firme contra as investidas romanas. No ano 44 a.C., o Senado romano nomeou Júlio César como ditador perpétuo, garantindo a ele o direito de exercer o cargo pelo resto da vida. Aos 55 anos de idade, Júlio César se mantinha indomável, e sua ambição parecia não ter fim, o que aumentou a insegurança de seus opositores no Senado, que passaram a arquitetar um plano contra a vida do grande general. O principal entusiasta da conspiração contra César foi o senador Caio Cássio Longino, que não poupou esforços para convencer outros membros do Senado a se unirem à sua causa. No dia 15 de março do ano 44 a.C., Júlio César se dirigiu ao Teatro de Pompeu, onde aconteceria uma sessão do Senado romano. Naquele mesmo dia, Marco Antônio tomou conhecimento de um plano que atentava contra a vida de César, e este correu para avisar César do perigo. Ao entrar no Senado, César foi recebido cordialmente pelos senadores. Entre eles estava o seu sobrinho Marco Brutus, pelo qual César mantinha um grande apreço. Para não levantar suspeitas, um dos senadores entregou um pergaminho contendo uma petição para César analisar. Os demais senadores se aproximaram, fingindo estar interessado em ler o que estava escrito no pergaminho. Neste momento, o senador mais próximo sacou uma adaga que estava oculta em seu próprio manto e agarrou a toga de César. Júlio César tentou se desvencilhar de seu atacante, mas o senador começou a gritar por ajuda, cobrando a participação dos outros membros da conspiração. César foi atacado por 60 senadores, sendo mortalmente ferido por cerca de 23 golpes de adaga. Um dos últimos atacantes foi seu próprio sobrinho, Marcus Brutus, que teria desferido o golpe final. Em uma ironia do destino, César caiu aos pés da estátua de Pompeu, e quando olhou para cima, viu o rosto de seu sobrinho e, com suas últimas forças, puxou parte do manto para cobrir seu rosto, evitando assim a vergonha de olhar nos olhos do traidor. Júlio César havia sobrevivido a inúmeras batalhas e desafios em sua vida, e agora jazia inerte no mármore frio do Senado romano. Não há registros precisos sobre as últimas palavras de Júlio César. A frase "até tu, Brutus" está cristalizada no imaginário popular, mas esta foi uma criação de William Shakespeare, em sua peça que retrata Júlio César. Mas escritores como Suetônio e Plutarco acreditam que César não tenha dito nenhuma única palavra no momento de sua morte. Após o assassinato de César, a maioria dos senadores fugiu rapidamente do Senado, temendo serem pegos pelos soldados leais a César. Os conspiradores acreditavam que com a morte de César, eles trariam novamente o poder político da cidade para as mãos do Senado, mas não contavam com a revolta popular que isso causaria. César era visto como um herói pela maior parte da população romana, e quando a notícia de sua morte se espalhou, os cidadãos de Roma começaram a se reunir em massa para protestar contra o ocorrido. O corpo de Júlio César foi trazido para ser cremado em um local público, como mandava a tradição da época. Um grande número de pessoas compareceu à cerimônia, e como gesto de despedida, atiravam madeira e objetos pessoais na pira funerária, fazendo com que o fogo se elevasse a tal ponto que danificou o prédio do Senado. A multidão saiu em perseguição contra os conspiradores Cássio e Brutus, que em meio à confusão conseguiram fugir para a Grécia. A rainha Cleópatra e seu filho Cesário encontravam-se em Roma na ocasião, mas retornaram às pressas ao Egito após a morte de Júlio César. Marco Antônio leu em praça pública o testamento de Júlio César, onde ele apontava seu sobrinho neto, Caio Otávio, como seu sucessor.
e dando a ele o direito a usar o nome César. Caio Otávio mudou seu nome para Caio Júlio César Otaviano, e alguns anos depois da morte de seu tio, ele foi coroado como o primeiro imperador romano. E os imperadores romanos seguintes passaram a incluir o nome César em seu próprio nome. E assim, a história de Júlio César chegou ao seu fim, mas o nome deste notável homem se tornou sinônimo de grandeza.